amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um versículo, Gênesis 1:1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Só esse versículo. Qual é a questão que vamos abordar hoje? A questão é a seguinte: como autor, a pergunta é o seguinte: como o autor de Gênesis, ele escreveu os 2 primeiros capítulos, se ele ainda não havia sido criado, né? O problema é esse. A erudição tradicional cristã, né, sustenta a base que os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. Mas como pode Moisés escrever o livro, ou pelo menos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, se ele não existia e não existia ninguém ainda, né? Porque o homem veio existir depois do 7º, veio existir no 6º dia, melhor dizendo. E como é que ele pode, Moisés, ter escrito esse livro se ele não existia ainda? Quem foi o autor? Como é que fica a situação? E a erudição tradicional, ela sustenta que foi Moisés que escreveu esse livro. Então vamos ver uma solução bem clara. É claro que houve uma testemunha, né, ocular da criação, que no caso foi o próprio Deus. Ele foi o testemunho ocular da criação. Então o que é que pode ter sido acontecido? Deus, como foi testemunho ocular da criação, que ele foi o criador, só existia ele, né? E os anjos, os seres angelicais. Então ele mesmo, ele revelou a Moisés os fatos que aconteceram em Gênesis 1, da criação do mundo. Ele mesmo falou a Moisés por intermédio de uma revelação, porque a palavra de Deus diz que Deus falava com ele cara a cara. Falou a Moisés como é que foi, nas ordens que seguiram os acontecimentos. Deus relatou tudo a Moisés. Bem simples. E como é que ele escreveu a história de Adão? Como é que ele sabia a genealogia de Adão, de Eva? Como é que ele sabia? A Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis que ele encontra um livro. No capítulo 5 diz assim: este é o livro da geração ou da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Então, Moisés, ele diz que este é o livro da criação, né? Ou da genealogia de Adão. Alguns dizem que foi um livro que Moisés encontrou, a qual relatava a genealogia de Adão. Até porque Moisés, ele veio numa geração pós-diluviana. Então, todos antes do dilúvio morreram. Só sobrou Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Então, só sobrou essas pessoas para multiplicar e encher a terra de novo. Então, a Bíblia diz que ele achou, né, um livro que contava a genealogia de Adão. E ele fala sobre os filhos de Adão, a genealogia, a família de Adão todinha, os relatos. E sobre a descrição de Gênesis 1, o próprio Deus contou a Moisés como é que foi que aconteceu. O que foi que ocorreu, né? Como é que ele fez, como é que ele criou. Então, foi uma revelação de Deus para Moisés, esse livro, esses 2 capítulos. Porque não poderia existir outra maneira de Moisés escrever
essas coisas a não ser por intermédio de uma revelação divina. Ele não adivinhou, ele não arriscou, dizendo a Deus, eu acho que no começo Deus fez isso, eu acho que no começo Deus fez aquilo. Não, Deus falou que fez a Moisés. Moisés, eu fiz assim, Moisés, eu fiz desse jeito, Moisés foi assim, Moisés foi escrevendo, escreveu tudo que Deus falou para ele. Assim como ele escreveu os outros livros, né? Escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco, a qual Moisés, ele é o escritor, o autor desses livros. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.